Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Sena, professor de manutenção em smartphones. Sejam bem-vindos à LifeCell Centro Técnico e esta é a nossa aula de eletrônica básica para smartphones. Nessa primeira aula nós vamos entender o conceito de polaridade. A placa do celular ele é todo polarizado. Quando nós falamos que algo é polarizado, nós queremos dizer que respeita ali positivo e negativo. Na placa dos smartphones, alguns componentes são polarizados, tá? Outros componentes não têm polaridade, ou seja, eu posso soldar, eu posso conectá-lo na placa, na board, de qualquer lado. Porém, na placa, ele passa a ter polaridade. Por exemplo, se eu, de repente, na hora de eu fazer ali um conector de carga, eu esbarrar num capacitor que não é eletrolítico, pois não possui polaridade, um capacitor simples ali. De repente eu esbarro a pinça num capacitor, esse capacitor cai no chão, eu posso soldar ele de qualquer lado, porque o capacitor não possui polaridade. Tá? Então, quando eu digo que algo não tem polaridade, é que eu posso soldar ele de qualquer lado, não respeita polaridade. Porém, na placa, a partir do momento que a gente solda esse componente na placa, ele passa a ter polaridade. Quando nós trabalharmos com o multímetro, vocês vão observar que nós temos aqui duas pontas de prova, uma com cor vermelha e outra com cor preta. Tá? O nosso curso é um curso básico, então a gente vai ter uma linguagem simples, uma linguagem onde a pessoa que nunca consertou smartphones, nunca trabalhou com o segmento de manutenção de smartphones possa compreender. Então, se você está vendo esse vídeo, está vendo essa aula e já tem esse conhecimento, pode avançar ou tenha paciência, né, para a gente ir ao longo das aulas e avançando para informações mais de nível mais avançado. Tá ok, pessoal? Então, dando continuidade, para quem ainda não sabe, esse aqui é o multímetro. Nós vamos trabalhar bastante com esse multímetro, é através dele que nós vamos fazer as medições de polaridade, tensão, nós vamos observar também se tem curto, nós vamos observar se a tensão, por exemplo, quando nós formos trocar o conector de carga, se a tensão de 5 volts ou de 9 volts está chegando lá na linha positiva do conector de carga. É através do multímetro também que nós vamos observar se está tendo, através do teste de condução reversa, se todas as trilhas do conector de carga está fazendo comunicação com as suas respectivas linhas, tá bem? Nós vamos também testar através do multímetro se o botão power está em curto, se o botão power, se a chave do power está funcionando através do teste de continuidade, ou seja, o multímetro é um material, é um equipamento que vai fazer parte aí da sua vida. Portanto, é necessário que você saiba utilizar adequadamente o multímetro. Nós temos aqui duas ponteiras de prova, uma cor preta e outra cor vermelha, tá bom? Se eu te perguntar, por exemplo, falando de polaridade, a cor preta, ela é representada aqui a ponteira negativa ou positiva? E a vermelha, ponteira negativa ou positiva? Quando nós pegarmos, por exemplo, um alto-falante, o alto-falante ele vai vir dessa forma, aqui é um alto-falante de um tablet, ele vai vir com dois fios, um fio preto e um fio vermelho. E lá na placa vai ter para você os padzinhos de solda, onde você vai ter que soldar o positivo e o negativo. Aonde que você vai soldar o fio vermelho? E aonde que você vai soldar o fio preto? Então nessa aula a gente vai aprender do zero a entender e a compreender polaridade. Nós vamos nessa aula aprender alguns conceitos. Conceito de eletrônica. É uma eletrônica simples, tá bom? Não é nada muito avançado, mas que é de suma importância para que você, nesse segmento de manutenção, tenha um diferencial e consiga, através dos testes no multímetro, fazer as verificações e os diagnósticos e os reparos de forma profissional, tá ok? Então vamos entender primeiro o que é eletrônica. É a ciência que estuda a forma de controlarmos a energia elétrica. O que vem a ser energia elétrica? É o fluxo ordenado de elétrons, carga negativa, de um átomo para o outro.
é necessário prestar bem atenção nessa palavra, fluxo ordenado de elétrons, carga negativa, de um átomo para outro. Mas o que vem a ser o átomo? Tudo que existe é considerado para a física como matéria. A água, a terra, as plantas, os seres vivos, inclusive o homem. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa uma região no espaço. Se dividirmos essa matéria ao seu máximo, chegaremos no átomo. Logo, tudo que existe é formado por átomos. A palavra átomo vem da origem grega, que significa indivisível. Pensava-se que o átomo era a menor partícula e que era indivisível. Porém, no século XX, descobriu-se que o átomo é formado por partículas ainda menores. O átomo é formado por um núcleo e por partículas que estão circulando em volta dele. Essas partículas que circulam em volta do núcleo se chamam elétrons. Dentro de cada átomo existem uma quantidade de outras partículas. Dentro de cada átomo existem uma quantidade de outras partículas, prótons e nêutrons. Resumindo, o átomo é formado por três partículas: elétrons, carga elétrica negativa, prótons, carga elétrica positiva, e nêutrons não possuem carga nenhuma. Primeira coisa que a gente precisa aprender e entender. Nós vamos ter aqui no multímetro duas pontas de prova, cada uma com uma cor. Temos a cor vermelha e a cor preta. A cor preta sempre vai estar associada aos elétrons, carga elétrica negativa. Então, preto, polo negativo. E o vermelho associado ao prótons, carga elétrica positiva, portanto, polaridade positiva. Então, todas as vezes que nós virmos a cor preta, polo negativo. Todas as vezes que nós virmos a cor vermelha, ou fio vermelho, polo positivo. Digamos que aqui fosse uma bateria. Então, nós temos dois fios aqui soldados à bateria. A gente precisa soldar essa bateria lá no nosso tablet, por exemplo. Então, aqui a gente tem polo positivo e o polo negativo. Onde que eu vou soldar a ponteira preta? Aqui, no negativo. E onde que eu vou soldar a ponteira vermelha? Aqui, no positivo. Tá ok? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é isso, porque a gente vai utilizar tanto no multímetro como também na fonte de alimentação e também na hora de soldar alguns componentes periféricos aí na placa, tá? Alto-falante, microfone, algumas peças, elas vêm com esses fios, né? Fio vermelho e um fio preto para a gente soldar aí na placa. Bom, pessoal, espero ter deixado bem claro para vocês essa questão da polaridade na placa. Como eu já falei, repetindo, a placa ela é polarizada, tá? Então, algumas peças na placa, alguns componentes na placa, eles não são polarizados, porém, na placa eles vão ter polaridade. E a gente vai poder encontrar essa polaridade, tanto polo positivo como polo negativo, através da utilização do multímetro, tá? E como foi falado, temos a ponteira preta e a ponteira vermelha. Ponteira preta representando aqui o polo negativo e a ponteira vermelha representando ali o polo positivo. Se tivermos também ali um alto-falante na hora de soldar no tablet ou no smartphones, tivermos aqui, ó, a ponteira de solda, né, o ponto de solda aqui positivo e aqui o negativo. Nós vamos ter que soldar dessa forma: o fio vermelho no positivo e o fio preto lá no negativo, tá ok? Se tivermos, por exemplo, uma bateria, aqui temos uma bateria de tablet e ela vai vir também dessa forma. Olha o tamanho da bateria do tablet. Fio vermelho e o fio preto. Nós vamos soldar, obedecendo a polaridade, polo negativo e o polo positivo. Se eu inverter essa polaridade, vai funcionar? Não vai funcionar. Por isso que nós precisamos respeitar a polaridade, tá? Nós respeitamos a polaridade. Se nós soldarmos na polaridade errada, a gente não vai fazer ali, não vai fazer com que o tablet ligue. Se eu ligar a bateria dessa forma, por exemplo, não vai ligar, ok? Se eu ligar aqui, ó, positivo aqui no negativo e o negativo no positivo, não vai ligar. Na sequência das aulas nós vamos entender por que não vai ligar, tá ok? Primeira coisa que nós precisamos entender, que você precisa entender, é isso: fio vermelho, polo positivo, fio preto, polo negativo. Tá
tá ok? Na próxima aula vamos dar continuidade com a aula de corrente elétrica. Aguardo vocês. Até lá!